Você já parou para pensar que o medo que você sente hoje, ele não é seu? Não foi a gente que escolheu ter medo de errar. Isso foi instalado no nosso cérebro por um mecanismo que existe há mais de 200 mil anos e que foi desenhado para uma realidade completamente diferente do que a gente vive hoje. E o mais curioso é que quanto mais inteligente é uma pessoa, mais medo ela consegue disfarçar nela. Ele não aparece como medo, aparece como planejamentos, como cautela ou como o famoso ainda não é a hora. E nos próximos minutos eu vou te mostrar de onde vem esse medo, como ele funciona dentro do seu cérebro e por que entender isso muda completamente a forma que você age. A primeira coisa que você precisa entender é que o medo ele não é uma fraqueza, é um sistema de proteção, um dos mais sofisticados que a natureza já criou até hoje. Existe uma estrutura no nosso cérebro chamada de amígdala. Ela fica 24 horas por dia, 7 por semana fazendo uma única coisa: escaneando o ambiente em busca de ameaças. Quando ela detecta algo desconhecido ou incorreto, ela dispara um sinal de alerta para o corpo inteiro. O coração acelera, a respiração fica curta, músculos tensos, pensamentos ficam travados. Tudo isso em menos de 0,2 segundos, antes mesmo de você ter consciência do que está sentindo. Isso foi essencial para a sobrevivência humana por milhares de anos. Nossos ancestrais viviam em ambientes onde o desconhecido realmente matava. O problema é que o seu cérebro não evoluiu na mesma velocidade que o mundo mudou. Hoje, quando você pensa em gravar um vídeo, abrir um negócio ou falar com alguém novo, tudo que for novo para você e desconhecido, a amígdala reage exatamente igual quando um ancestral via um predador na savana. Neurologistas chamam isso de sequestro de amígdala. É quando a parte emocional do seu cérebro assume o controle e desliga temporariamente o córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo raciocínio lógico. Em outras palavras, quando você está com medo, você literalmente pensa pior. E de todos os medos que existem, o medo do desconhecido é o mais antigo e o mais difícil de nomear. Existe até um nome científico para isso: neofobia, o medo do novo. Ela está presente em quase todos os animais, não só nos humanos. Pesquisadores colocaram ratos em um ambiente familiar e introduziram um objeto completamente novo. O comportamento foi imediato. Os animais pararam, avaliaram e desviaram o objeto, mesmo sem qualquer sinal de perigo. O simples fato de ser algo novo já é suficiente para ativar o sistema de alerta. Com os humanos funciona da mesma forma, só que uma camada a mais. Nós não temos medo do que é novo, nós criamos histórias sobre o que pode dar errado antes mesmo de tentar. O cérebro humano é uma máquina de prever o futuro, e quando não tem informação suficiente sobre algo novo, ele preenche esse vazio com o pior cenário possível. O cérebro pega informação sobre algo novo, ativa o sistema de ameaça, cria um cenário negativo para preencher aquele vazio e você sente o medo como se o pior já fosse certo. Você paralisa antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Agora eu vou te falar algo que a maioria das pessoas nunca percebe na sua própria vida. Você já ficou semanas se preparando para começar algo, refazendo planos, ajustando cada detalhe? Isso tem um nome. Psicólogos chamam de perfeccionismo paralisante. E é uma das formas mais sofisticadas que o cérebro encontrou de evitar o desconforto do novo sem admitir que está com medo. A pesquisadora Brené Brown conduziu estudos com milhares de pessoas e identificou um padrão claro. Na maioria das vezes, o perfeccionismo não é a busca pela excelência, é um escudo contra o julgamento e o fracasso. E a pessoa não está tentando fazer melhor, ela está tentando se proteger de errar. E esse é um escudo que tem um custo muito alto. Você nunca começa. O perfeccionismo convence que você está sendo responsável, que está se preparando, que logo vai estar pronto. Mas o pronto é uma mentira que o medo conta muito bem. Porque o pronto nunca chega, sempre tem mais uma coisa para ajustar, mais um custo para fazer, mais um detalhe para resolver. Pesquisas em psicologia comportamental mostram que pessoas que esperam condições perfeitas para agir têm desempenho muito menor do que pessoas que começam com condições imperfeitas e que vão ajustando no meio do caminho. A imperfeição em movimento sempre supera a perfeição parada. Agora você entende como o medo funciona por dentro. Você pode começar a lidar com ele de uma forma diferente. Tipo, não ignorando, não fingindo que ele não existe, mas entendendo que ele é de verdade. E a pergunta principal é: como eu faço para parar de ter esse medo? Primeiro que, infelizmente, nossa vida vai ter momentos que a gente vai ter medo. Isso é natural. Mas quando isso aparecer, ao invés de reagir, tente dominar a situação. No meio que está acontecendo.
Tipo, você para e pensa, não, isso é a minha cabeça que tá disparada só porque eu quero algo novo. Ou o meu cérebro está criando um cenário negativo porque não tem informação suficiente. Pesquisas mostram que apenas nomear a emoção reduz a atividade na amígdala até 50%. O ato de colocar em palavras ativa o teu córtex pré-frontal e você volta a pensar com clareza. Pergunte a si mesmo: existe alguma ameaça real aqui? Eu posso me machucar fisicamente? Se a resposta for não, você está lidando com o medo fabricado pelo seu cérebro, não com o perigo real. O medo real que você tem que estar é quando sua vida está em jogo, tipo você está na beira de um penhasco ou está em uma situação que custa a sua vida. Já um medo que a sua cabeça inventa para você é quando você está prestes a enviar uma mensagem e ter receio dela, quando você quer dar uma ideia e se segura, ou quando você quer fazer algo e não tem forças. Existe uma ideia que psicólogos comportamentais defendem que o medo aponta na direção do crescimento. Se algo te dá medo, especialmente o medo de começar, de se expor, de errar, é exatamente nessa direção que você precisa desenvolver. O medo ele não é um sinal de pare, é o sinal que você está na borda do seu desenvolvimento. Então, o que a gente aprendeu nesse vídeo é que o medo ele não é seu inimigo. É um sistema antigo desenhado para um mundo que não existe mais. Ele não consegue diferenciar um predador de uma oportunidade nova, não consegue distinguir o perigo real de um desconforto de crescimento. E essa distinção agora é trabalho seu, e você sabe como fazer. E o medo ele vai continuar aparecendo, mas agora você sabe quem ele é. E quando você sabe de algo que é, ele perde o poder que tinha sobre você. E se esse conteúdo abriu sua mente de alguma forma, comente aqui embaixo a palavra medo. Isso me mostra que o conteúdo chegou até você e ajuda o algoritmo a distribuir esses vídeos para mais pessoas. Se inscreva no canal, toda semana tem um conteúdo novo nessa linha, educativo, baseado em ciência, sem enrolação. E até o próximo.